Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio continuamos a olhar para os efeitos da guerra no Médio Oriente, uma guerra com impacto abrangente que vai chegar ao produto interno bruto português. Depois, as reuniões dos principais bancos centrais, com o Banco Central Europeu em destaque, também com a guerra em pano de fundo do BCE, ainda não foi desta que mexeu nas taxas de juros. De seguida falo com o Paulo Ribeiro Pinto e o Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o impacto do conflito na economia. 3 semanas depois do início do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, o retrato das consequências não é definitivo, ao contrário, ainda é apenas um rascunho, mas que já dá pistas para os efeitos potenciais no produto interno bruto. Comigo está o editor de Economia e de Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Viva, Paulo! O efeito mais imediato da guerra foi no preço do petróleo, nos mercados internacionais. Qual é a dimensão potencial deste impacto no crescimento da economia portuguesa? Para uma resposta breve e honesta, ninguém sabe, porque vai depender do tempo que demorar o conflito, vai depender da extensão geográfica do próprio conflito, vai depender do que os governos, não só europeus, mas de todo o mundo, conseguirem fazer para evitar os chamados efeitos de segunda linha, efeitos indiretos da guerra, que já estão a fazer-se sentir, nomeadamente no preço dos combustíveis, mas que ameaçam ser um dominó em queda, um baralho de cartas, porque a partir do momento em que temos os preços dos combustíveis a subir e a subir bastante, tudo o que vem da cadeia de abastecimento, tudo o que vem da cadeia de valor que dependam de transporte, de fornecimento de energia, indústria eletrointensiva, agricultura, tudo vai depender muito e depende muito do preço a que o barril do petróleo chegar. Portanto, tudo isto é uma incógnita ainda. Se haverá consequências, obviamente que haverá, claro. Até porque no orçamento para este ano, o orçamento de 2026, o Governo, como sempre faz de resto, coloca um preço de referência para o petróleo, depois com variações, com cenários de variações, e isso afeta naturalmente toda a economia e por arrasto as contas públicas. Claro. Exato. São os chamados pressupostos macroeconómicos em que o Governo assenta todas as contas, toda a contabilidade financeira, toda a contabilidade do Estado para o ano do exercício orçamental, e obviamente que só pegando nas primeiras 3 semanas, primeiro mês de conflito no Médio Oriente, depois da operação militar que continua entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, esse efeito sente-se imediatamente, porque todos esses pressupostos acabam por desmoronar. Nós tínhamos o preço do petróleo, do barril de petróleo, à volta dos $64 média do ano de 2026, já ultrapassou esse valor, já estamos... Há casas de investimento e há bancos que projetam uma média do preço do petróleo nos 85, 84, a Bloomberg, por exemplo, que junta todas as previsões, apontava há dias para $84, um pouco acima de $84, portanto esse pressuposto que o Governo inscreveu no Orçamento do Estado já foi ultrapassado. Isso implica mais gastos, há apoios que foram já anunciados, nomeadamente para o gasóleo e para a gasolina, há novos apoios que o Governo já aprovou em Conselho de Ministros, que ainda não se perceberam os detalhes, mas que também vão pesar nas contas públicas. E se a margem já era muito estreita, e estou a usar palavras do Ministro das Finanças, se a margem que o Estado tinha, que era 0,3% no ano passado, mas que será uma margem superior, o próprio Ministro já disse que o excedente seria maior, mas essa margem já começa a ser, digamos, entre aspas, comida, só com estas medidas a que se junta as tempestades. As tempestades era o que eu ia referir. Temos ainda que contar com os gastos excepcionais das tempestades. Obviamente que este da guerra será muito mais profundo, muito mais demorado a recuperar, e por isso a despesa esperada com medidas de apoio às famílias e às empresas também trarão um acréscimo maior, um peso maior na despesa. De resto, o Primeiro-Ministro já nesta semana admitiu isso mesmo, que vai haver impacto nas contas públicas, não está contabilizado, mas utilizou estas palavras para descrever que o país não deve estar obcecado com a questão do superávit. Nós não vamos fazer o país ser penalizado de uma forma exagerada
com uma obsessão para ter superávites. Nós não estamos obcecados com isso. Nós lutamos para ter uma situação positiva no nosso saldo orçamental. Mas nós queremos um país que seja justo socialmente e pujante economicamente. E aquilo que tivermos que fazer, que concilie estes dois vetores, será feito. Luís Montenegro, que esta semana também anunciou medidas adicionais. Luís Montenegro lê-se o governo no âmbito da energia, que já referias há pouco, Paulo, incluindo limitações de preços, descontos no gasóleo profissional e nas botijas de gás, que tu já referias, e também nesta mesma ocasião em Bruxelas prometeu que, se for preciso, o governo vai mais longe. Nós atualizaremos as medidas de acordo com a evolução da situação. Não vale a pena antecipar problemas, porque o nosso desejo é que os problemas não cheguem. Isso não significa que nós não estejamos preparados e não estejamos a estudar eventuais medidas, mas não vou agora antecipá-las, vou apenas dizer que tomaremos aquelas que forem necessárias para mitigar ao máximo aquelas que são as consequências na dinâmica da vida das pessoas e das empresas. Agora, Paulo, o Primeiro-Ministro disse em Bruxelas que mesmo com déficit é possível ter contas públicas equilibradas. Como é que podemos interpretar esta aparente contradição? O déficit ou o excedente de um país é muitas vezes simbólico e neste caso estará nesse patamar do simbolismo. Ter um déficit de 0,102 não é muito diferente de ter um excedente de 0,102. É simbólico, sim. Para os mercados é simbólico, para a Comissão Europeia também é simbólico, porque pressupõe que o país tem capacidade orçamental e tem capacidade de atividade económica, de crescimento da atividade económica, para fazer face aos seus compromissos, nomeadamente o pagamento da dívida, que é normalmente aquele que vem ao de cima. O que o Primeiro-Ministro está a dizer é que nós gostamos muito de ter contas públicas equilibradas, mas também não temos nenhuma obsessão. Aliás, há uns tempos utilizava-se muito a palavra fetiche, não temos nenhum fetiche com o excedente. O que ele está a dizer é que, bom, provavelmente vamos ter um déficit. A questão é essa, provavelmente vamos ter um déficit, não será um déficit muito alargado, mas será um déficit. E ter um déficit é tipo um carimbo que cai para nós mais, para os países do Sul, até pelo histórico que nós temos das intervenções externas, e portanto tem esse simbolismo mais pesado para nós do que tem, por exemplo, para a França, que está em déficits constantes e déficits bastante alargados, 5, 6%, e ninguém parece muito preocupado com isso. Cá estaremos para acompanhar essa evolução. Obrigado, Paulo. Paulo Ribeiro Pinto. E as potenciais consequências do conflito na economia e também nas contas públicas. E agora, o Banco Central Europeu. O BCE decidiu nesta semana não mexer nas taxas de juro, apesar da pressão do conflito. O supervisor europeu manteve a taxa de referência nos 2%. O anúncio foi de Christine Lagarde. The Governing Council today decided to keep the 3 key ECB interest rates unchanged. We are determined to ensure that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term. The war in the Middle East has made the outlook significantly more uncertain, creating upside risks for inflation and downside risk for economic growth. It will have a material impact on near-term inflation through higher energy prices. Its medium-term implications will depend both on the intensity and duration of the conflict and how the energy prices affect consumer prices in the economy. Comigo está a editora de Mercados do Negócios, Leonor Mateus Ferreira. Olá, Leonor. Lagarde não mexeu nas taxas, mas admitiu que as perspectivas são agora mais incertas. Que leitura é que podemos fazer destas declarações? Olá, Hugo. Como dizes, não houve uma alteração nas taxas de juros. Isto na realidade era esperado, não foi minimamente surpreendente, e também não foi surpreendente que Lagarde tenha alertado para a elevada incerteza que se vive desde dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão. Agora, foi muito relevante ouvirmos pela primeira vez a avaliação que é feita pelo Banco Central Europeu ao potencial impacto deste conflito. Há uma conclusão óbvia e Lagarde dilo claramente, que é a conversa que andámos a ter durante meses de que estamos numa boa posição já não é real. Já não estamos numa boa posição, há riscos
e há aqui uma clara sinalização de prontidão para agir. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O Banco Central Europeu não cortou juros nesta reunião, não mexeu nos juros, mas está pronto a mexer. E a próxima mexida vai ser de subida, porque temos perturbações numa zona que é muito relevante para os mercados energéticos, especialmente para o petróleo e para o gás natural, e isso tem implicações para os preços. E nesta até da própria eletricidade, deixa-me só acrescentar. Sim, exatamente. E depois quer dizer, isto as economias funcionam em cadeias. Portanto, não é só se calhar quando falamos no petróleo, pensamos no que já nos está a custar quando vamos às bombas abastecer os carros, quem o faz. Mas isto tem consequências. Por exemplo, temos ouvido os supermercados, as cadeias de supermercado a alertar para os impactos que isto vai ter nos bens alimentares, para tudo, não é? São ramificações muito grandes e também para o tecido empresarial, naturalmente. Exatamente, sem dúvida, são ramificações muito grandes com tudo o que isso traz. E o que é que Christine Lagarde nos diz? Nós estamos prontos a agir caso seja necessário, já não estamos numa boa posição, mas estamos bem equipados para lidar com esta incerteza e com este choque, e ela usa esta palavra choque, que se está a desenvolver. Agora, tudo vai depender de quão alargado for este choque. Para já, temos já uma revisão das projeções macroeconómicas e deixa-me dar-te algumas curiosidades sobre esta reunião, que é, antes da reunião, o que todos os analistas diziam vão ser atualizadas as projeções macroeconómicas desatualizadas. Porque há aqui um delay entre o trabalho que é feito pelo staff de Frankfurt e a apresentação pública que é feita. Ora, segundo Christine Lagarde, estes especialistas andaram a fazer noitadas e fins de semana para conseguirem ter projeções já mais atualizadas e atualizadas a 11 de março, portanto já considerando a invasão. E o que é que elas nos dizem? Mais inflação, 2,6% este ano, este é o cenário base, e menos crescimento económico também, naturalmente. E depois, além disto, o BCE ainda publica uma série de cenários de qual é que seria o impacto no caso de um conflito, o cenário mais grave e o severo e o mais grave. E no mais severo falamos mesmo de uma inflação acima de 4% e um crescimento de 0% na média do ano, com períodos de recessão. Portanto, isto é muito relevante. E além destes dados que os governadores receberam para tomar as suas decisões, chegaram a um ponto de chamaram especialistas para perceber, ou seja, Lagarde conta-nos tudo isto para nos explicar que o BCE e os governadores estão a fazer tudo o que podiam fazer para se equiparem ao máximo e tomarem as suas decisões. Para já a decisão foi unânime, não mexer nas taxas de juros, e ela diz, não me quero comprometer com o timing. Logo a seguir à reunião sai uma notícia da Bloomberg a citar uma fonte muito próxima do Conselho, que admite mesmo que a subida de juros pode acontecer já em abril. Ora, estas informações não saem de dentro das reuniões por acaso, e o que está a acontecer aqui é, neste momento, os mercados financeiros estão à espera de duas subidas de juros até ao final do ano, a primeira em setembro, e se calhar já estão a achar mal, já pode ser até mais cedo do que estávamos à espera. Portanto, há prontidão, o BCE pode vir a agir e pode vir a agir antes ainda do que estávamos à espera. De resto, esta decisão do Banco Central Europeu de, para já, não mexer nas taxas de juro segue-se a um período em que apenas 24 horas, além do BCE, outros grandes bancos centrais de grandes economias mundiais também tomaram decisões, a Fed e outros, e todos eles mantiveram as respectivas taxas de juro com argumentações semelhantes.
Era inevitável. Foi uma semana muito relevante para a política monetária, para os bancos centrais. Houve aqui uma série de reuniões de grandes bancos, portanto, zona euro, que falávamos, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Japão, Suécia. Portanto, houve aqui um conjunto de reuniões. Na realidade, não foi por causa do Irão. Às vezes acontece haver estes períodos, mas a realidade é que esta guerra tornou ainda mais relevante o que quer que fosse que eles tinham para dizer. E para já, à exceção da Austrália, a Austrália tornou-se o primeiro país a mexer nos juros por causa do Irão, mas de forma geral as decisões foram manter juros inalterados, mas com muitos alertas. Quer dizer, de Inglaterra, nos Estados Unidos, eu acho que antes da nossa conversa estava aqui a pesquisar as várias declarações, porque não assisti a todas as conferências de imprensa, e acho que o Japão deve ter sido o que menos referiu o Irão, porque de resto foram reuniões completamente dominadas pela incerteza em torno desta guerra. Agora, isto traz-nos uma outra questão, que é, apesar de não ter havido mexida já, está a haver um movimento alargado de reajustamento das expectativas em relação ao que os bancos centrais vão fazer. Não é só no caso da zona euro, também para os Estados Unidos, que provavelmente não terá capacidades para cortar juros, porque estavam ainda nessa fase. E já agora a Fed continua a apontar para um corte este ano e um corte no próximo, mas os mercados financeiros acham que isso não vai acontecer. Portanto, há aqui um movimento de ajustamento transversal do que são as expectativas, com juros mais altos. Agora, o alerta que tem sido feito também é que estamos a falar de um tipo de inflação que é difícil de combater, porque é uma inflação que vem de uma crise energética. Ou seja, o que é que isto quer dizer? E não é muito difícil de explicar. A ideia de subir juros é incentivar a poupança, tornar o poupar mais atrativo e desincentivar o consumo. E por essa via refriar a inflação. Ora, se os negócios, as empresas têm maiores custos por causa dos combustíveis, da energia, é mais difícil não o repassarem aos clientes, aos consumidores, que somos todos nós. Ora, os bancos centrais têm então uma tarefa mais difícil em transmitir a sua política monetária à economia, e têm sido já feitos vários alertas em relação a isso. Nisso, e por isso também, comparações com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Nisso, a zona euro desta vez está numa posição melhor, e isso foi outra das coisas que Christine Lagarde disse esta quinta-feira na conferência de imprensa, que é: estamos agora numa situação muito diferente, porque neste momento estamos com uma inflação na meta de 2%, em torno de 2%, e isso deixa-nos mais bem preparados para lidar com uma nova crise energética, mais bem preparados do que estávamos em 2022, no início da guerra da Ucrânia. Agora, fazendo minhas as palavras do Paulo, tudo vai depender de quanto tempo durar esta guerra e quanto perturbar os mercados energéticos. E nós cá estaremos para acompanhar essa evolução. Obrigado, Leonor Mateus Ferreira, e o Banco Central Europeu, assim como outros grandes bancos centrais das principais economias mundiais. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.